Já parou para pensar que o que você sente sobre o outro, por vezes, não diz sobre o passado dele ou dela, mas do seu? Pois é, a gente está falando aqui sobre o passado que se faz presente. Bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Inclusive, este é o vídeo de número 30, então muito obrigado à nossa pequena comunidade criada até aqui, que acompanha e que de alguma forma está contribuindo para o crescimento deste canal. Mas, para continuar o assunto que foi introduzido no início do nosso vídeo, vamos utilizar de uma metáfora. Imagine o passado como retalhos que compõem uma colcha, e a função dos eventos da vida de uma pessoa fossem os fios. Juntos, eles se unem e formam uma colcha. E aqui utilizando, da velha frase, o óbvio que precisa ser dito, a junção destas duas partes, os retalhos e os fios, são o que formam a colcha. Do contrário, isso não acontece. Não há nenhuma colcha formada, construída. Agora se imagine nessa mesma metáfora, com estes sentidos já bem colocados, imagine que você pegou essa colcha pela metade. Certamente você terá uma grande dificuldade para continuá-la ou até terminá-la. O mesmo ocorre quando você se depara com o passado de outra pessoa que vem à tona. Muito provavelmente, uma ação mal pensada por você, empregada a este passado da outra pessoa, pode acabar dando muito errado. Vamos pegar aqui um velho exemplo deste canal. Digamos que você começou a se relacionar com alguém que tem filhos. Logo, você por se sentir inseguro, insegura com a relação dessa pessoa com os filhos, você começa a tomar algumas ações para evitar que este contato seja tão próximo ou tão frequente. É claro que isso vai gerar problemas, mas quando você toma essas atitudes, você pensa que, se eu consigo afastar os filhos, talvez eu não tenha que ter tantos diálogos com a pessoa que está comigo que envolva a ex ou o ex. Porque venhamos e convenhamos, se os filhos estão próximos, considerando que são filhos, em algum momento o relacionamento anterior que a pessoa que está contigo teve vai aparecer. Não tem como. E aí, pensando por este lado, percebe que não é um problema da outra pessoa, é algo que você carrega contigo, é uma insegurança sua frente ao que pode vir a acontecer da parte do outro, da outra, entende? Não é sempre e não é em todas as situações, mas em casos como este, quando eles aparecem em terapia de casal, é interessante que nós entendamos alguns comportamentos atuais que se instalaram nesse relacionamento de alguma forma. E para entender isso, nós muito provavelmente vamos ter que retornar no passado daquela pessoa, do seu passado. Entender o que aconteceu lá atrás nos dá uma melhor possibilidade de compreender a função de alguns comportamentos que você está emitindo dentre algumas situações. Se você emite alguns comportamentos como ciúmes, insegurança, agressividade, algo aconteceu, muito provavelmente no seu passado, para que esta classe de comportamentos aversiva, nociva ao teu relacionamento, fossem iniciados. Assim como algo acontece ainda hoje que faz com que esta mesma classe de comportamentos que é ruim para a relação tenha alguma função. Ou seja, você passou por uma situação ruim no passado que fez com que você começasse a ter comportamentos que empregassem insegurança, ciúmes e tudo mais, mas hoje, no teu relacionamento atual, algo ainda faz com que você tenha que ter estes mesmos comportamentos. Pode ser situações parecidas que você traz e correlaciona
pode ser outras coisas, mas a gente não vai entender o que está acontecendo, o porquê destas ações, o porquê de estas ações para você fazer sentido, se a gente não voltar lá atrás e entender quando tudo isso iniciou e o porquê de ter iniciado. O que eu quero dizer, eu não sei se eu estou sendo tão claro, eu espero que sim, se não tiver, por favor, deixe aqui nos comentários, é que se o comportamento que você tem perante o teu relacionamento, perante a outra pessoa, não tiver nenhuma função, muito provavelmente ele não vai voltar a ocorrer. Você não vai continuar se comportando daquela forma, tendo ações que demonstram insegurança, ciúmes, agressividade, assim como eu acabei de colocar. Se faça a seguinte pergunta: o que aconteceu comigo em minhas experiências que me tornou alguém tão crítico ou sensível ao passado de quem está comigo? Você pode ou não ter acesso ao passado da outra pessoa com total clareza. Isso, é claro, também vai depender dessa outra pessoa, mas, na medida do possível, você pode conhecer. Pode. Digo isso porque nem sempre você vai conseguir ter clareza do que esperar para saber como agir. Mas, como uma maneira até de prevenção, é interessante que ambos se conheçam. E claro, se você quer conhecer o outro, nada mais justo que você se abra para que o outro também te conheça. Digo isso somente porque se existe algo externo à vida do casal, que já aconteceu, mas que ainda hoje pode vir a atrapalhar o relacionamento, é interessante que isso seja muito bem conversado. E para isso, é importante que ambos conheçam. Assim como qualquer diálogo em relacionamento, após expor estes problemas que podem de alguma forma atrapalhar a relação, vocês devem encontrar possíveis soluções a partir do quanto cada um está disposto a mudar, ou muitas vezes ceder a uma mudança necessária. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais desse universo de passado que de alguma forma influencia no presente da relação. Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu disse, coloque aqui nos comentários, vamos conversar a respeito e eu te vejo no próximo vídeo. Até!